Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao segundo dia do Congresso Hemorrio 2023, hoje com a programação da 54ª Jornada de Hematologia e Hemoterapia. Portanto, convidamos agora Dr. Luiz Amorim, diretor-geral do Hemorrio, para ministrar a palestra Prevenção da Malária Transfusional, Situação Atual no Brasil. Obrigado, Thaís. Obrigado a todos pela presença. Prazer tê-los aqui no primeiro congresso pós-pandemia presencial, na verdade híbrido, né, Thaís? Tem muito mais gente assistindo online do que aqui, mas é um prazer tê-los aqui. Thaís esqueceu de dizer o seguinte, que amanhã o coquetel vai ser muito bom, mas uma das condições para assistir o coquetel é ficar até o fim das aulas de hoje, tá? Senão, não tem coquetel. Não sei como é que ela vai controlar, mas ela saberá controlar, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a experiência do Hemorrio com malária, né? Com a prevenção, na verdade. Não tivemos nenhum caso ainda de malária transfusional, pelo menos que a gente saiba, mas o que a gente está fazendo para prevenir a malária transfusional? E quando eu digo nós, não é o Hemorrio, é o Brasil como um todo. Esses são os objetivos da apresentação, né? Explicar quais foram os fundamentos que levaram o Brasil a decidir, o Ministério da Saúde a decidir como fazer e por que fazer malária em todo o sangue doado no país. Em seguida, quais são as características do teste que a gente usa, que é um teste da Fiocruz, Biomanguinhos, e, por fim, mostrar os resultados iniciais do NAT, né, que é um teste de biologia molecular para malária no Hemorrio. Bom, a primeira pergunta, né, que levou o Ministério a decidir: malária é um problema de saúde pública? É óbvio que malária é um grande problema de saúde pública. O último dado disponível oficial, esse aqui, 2020, 145 mil casos de malária notificados no país. Então, é um número gigantesco de casos notificados, e é claro que é um problema de saúde pública. Então, é um problema de saúde pública, e a outra pergunta é: malária passa pelo sangue, passa pelas transfusões? Sim, malária é mais do que provado, malária se transmite pelas transfusões. O problema é que desses 148 mil casos, não é um problema, né? O fato é que dos 148 mil casos, 99,9%, não é um exagero, é isso mesmo, acontece aqui na Amazônia Legal, né? Tocantins, Mato Grosso do Sul, Pará, Roraima, Rondônia, Acre, etc. Então, isso aqui está em verde, é Amazônia Legal. Quanto é que significa isso em números? A gente teve 148 mil casos, né, em 2020, desculpa. Em 2021, os casos fora da Amazônia Legal, ou seja, na região extra-amazônica, foram apenas 99, vamos arredondar, 100 casos. Então, de 148 mil casos, apenas 100 aconteceram fora da Amazônia Legal. Casos autóctones, porque uma coisa é a pessoa que veio da Amazônia, chegou aqui, apareceu malária aqui. Não pegou aqui, né? Pegou no Amazonas ou no Pará, onde seja. Isso aqui são casos de pessoas que não foram lá, que não moravam lá, que pegaram malária nas cidades das regiões, Rio, São Paulo, não importa, Espírito Santo, Minas Gerais, Piauí, que são regiões, em tese, livres de malária, ou com pouquíssimos casos de transfusão local. Então, é muito pouco. Aí a pergunta é: tá bom, mas se é muito pouco, por que testar no Brasil? Não testar só na Amazônia, só com os doadores da Amazônia, onde, de fato, a malária é um grande problema e tem muitos casos transmissíveis pelo sangue. Por essa razão, embora predomine na Amazônia, existem casos de transmissão documentada de malária por transfusão, por exemplo, em São Paulo. 3 artigos aqui são transmissão de malária, de plasmódio, né? Vocês sabem que no Brasil existem o plasmódio malária, o plasmódio falciparum, o plasmódio vivax e o plasmódio knowles, mas knowles tem discussão se teve um caso ou não, e o ovale não tem no Brasil, é mais na Ásia, na Índia, etc. Então, aqui a gente tem casos em São Paulo, são 3 artigos, mas há mais artigos mostrando transmissão por transfusão de pessoas que moram em São Paulo, moram em São Paulo, não na cidade de São Paulo, em região, Serra da Mantiqueira, pessoas que vivem em áreas de floresta. E é claro que isso aqui são alguns artigos mostrando a transmissão de malária na região amazônica. Então, é um problema primordialmente amazônico, digamos assim, da Amazônia Legal, mas que não poupa os outros estados. Mesmo estados como São Paulo tem casos documentados de transmissão transfusional de malária de pessoas que nunca saíram, através de sangue doado por pessoas que nunca saíram de lá. Então, por causa dessa discussão, e outro problema é na região da Amazônia Legal. Mas o fluxo migratório interno é muito grande no Brasil, e não dá para controlar assim. Depois eu vou mostrar alguns casos que a gente já identificou aqui no Rio de Janeiro e no Hemorrio. Então, por causa disso tudo, a decisão do Ministério foi: vamos implementar o teste de malária para todos os doadores de sangue no Brasil. Não tem nenhum país do mundo que faça isso por hora, tá? Que faça teste para malária em todos os doadores de sangue.
Esse é um artigo interessante, que foi feito por um grupo do Amazonas, que estudou a transmissão de malária pela transfusão em todas as Américas, América do Sul, do Norte e América Central. E esse foi o número de casos comprovados, publicados em artigos científicos. Então, no Brasil, comprovadamente, há 28 casos de malária transmissível, transmitida pela transfusão de sangue. No México, 214, Estados Unidos, 170. Então, provavelmente, esse número do Brasil está subestimado. Certamente, o Brasil tem mais casos de malária transfusional do que o México, do que os Estados Unidos, certamente. Não tem como não ter, né? Os Estados Unidos não tem malária autóctone. Os casos são todos importados. Os doadores, pelo menos, vieram de outros lugares. E a malária também tem outro aspecto importante, além do risco, né, para quem recebe esse parasita pela transfusão, que é o fato de que a gente inapta muito doador, né, não deixa doar muitas pessoas porque vieram de zona endêmica. Só para vocês terem ideia, aqui em 6 anos, no Canadá, 74 mil pessoas, se dá mais ou menos 12 mil pessoas por ano, não podem doar porque viajaram para a região endêmica. Costa Rica, eles vão muito para Costa Rica, República Dominicana, enfim. E nos Estados Unidos, olha, muito mais. 316 mil pessoas em 6 anos, mais de 50 mil pessoas foram impedidas de doar porque, pela história da doação, pela história clínica, no questionário da doação, representavam algum risco de ter malária por terem viajado ou serem originárias de regiões endêmicas. Essa é a norma brasileira, acho que quem trabalha com hemoterapia conhece bem, que diz o seguinte: para doador da região endêmica, ou seja, da Amazônia Legal. Quem teve malária nos 12 meses anteriores não pode doar. Quem tem febre ou suspeita de malária nos 30 dias também não pode doar. Quem se mudou ou veio de área de risco, né? A área de risco se mede pelo IPA, que é o Índice Parasitário Anual, maior que 49,9, que é basicamente o número de exames positivos, vamos dizer assim, dos exames feitos, sobre os exames positivos sobre os exames realizados. Menos de 30 dias antes da doação. E áreas com transmissão ativa, independentemente do IPA, a recomendação é fazer um teste de malária para detectar plasmódio. Isso em região endêmica, não é o nosso problema, né? O Rio é uma região não endêmica, nós estamos fora da Amazônia. Mas o que diz aqui, que nos afeta mais diretamente, tem outros critérios, mas principalmente, quem viajou ou veio de municípios localizados, viajou para ou veio de municípios localizados em áreas endêmicas, ficam mais de 30 dias e até 12 meses depois do deslocamento. Para aceitar esse doador, tem que fazer um teste para malária. Esse teste ninguém faz no Brasil, nenhum estado, a não ser na região endêmica, mas na região não endêmica, região extra-amazônica, nenhum estado, nenhum hemocentro faz o teste porque é complicado, não havia nenhum teste de alta velocidade para se usar em doador de sangue. Então, o que a gente fazia? Viajou para, sei lá, para o Maranhão, faz mais de 30 dias e menos de 12. Só se fizer menos de 30 não pode doar, mas aí tem que fazer o teste. Como a gente não faz o teste, o doador não doava. E a gente também perde muito doador, não tanto quanto os americanos ou os canadenses. Aí, então, o desafio do Ministério foi desenvolver um teste que fosse de biologia molecular, porque não dá para procurar anticorpo, né? Se procurar anticorpo no Amazonas, pegar num estado, ninguém vai doar. O índice de pessoas que já tiveram malária lá é gigantesco. Então, os testes que estão hoje disponíveis são microscopia, que é considerado o padrão ouro, né, que é a chamada gota espessa, que todos conhecem, né? A sorologia, mas não serve para doador de sangue, que procura anticorpo e não o parasita. Teste rápido. Não dá para aplicar teste rápido em hemoterapia, em doação de sangue, por uma série de razões, não vou discutir aqui. E o ideal é detecção molecular, um teste de biologia molecular que detecta o parasita. Só que não está disponível, não está disponível em lugar nenhum do mundo, exceto no Brasil. Então, o Ministério deu um desafio em 2016 para a Fiocruz, para que ela desenvolvesse um teste de malária aplicável a banco de sangue, ou seja, automatizado, de alta velocidade, de alta sensibilidade. E a Fundação, a Fiocruz, né, aceitou esse desafio e desenvolveu esse teste. Por que a Fiocruz? Porque a Fiocruz já tinha o NAT brasileiro. A Fiocruz tinha desenvolvido, vocês sabem, desde 2010 que a gente faz isso, na verdade, desde 2008 começou com o estudo piloto, e regularmente, desde 2010, o país inteiro faz a pesquisa de HIV, vírus de hepatite B e vírus de hepatite C em todo o sangue doado no Brasil. E esse é o número de casos de janela imunológica, ou seja, anticorpo negativo e NAT positivo. É um número bem grande, vejam aqui. 171 casos de pessoas que tinham HIV e que não tinham anticorpo. E que, se não fosse o teste NAT, teriam transmitido HIV. 58 casos de hepatite C e 116 casos de hepatite B. Então, o teste Biomanguinhos é um teste que, de fato, detecta bastante casos e evita muita transmissão transfusional desses 3 vírus. E aí o desafio foi, já que vocês fazem 3,
vamos fazer 4, né? Parece fácil, mas não é fácil, porque não tem lugar nenhum do mundo que consiga fazer esse teste. Nenhuma empresa desenvolveu. Depois eu falo desses números aqui da malária. Então, o teste foi desenvolvido, chama-se NAT Plus, porque o outro era o NAT brasileiro, agora é o NAT Plus, e o fabricante é Biomanguinhos, que é uma empresa pertencente ao complexo da Fiocruz. É claro que eles levaram algum tempo a desenvolver, validaram esse teste, não é um teste in-house, não é um teste doméstico, ele está aprovado pela Anvisa, entendeu? É um teste que está no mercado, com certificação e aprovação da Anvisa. Esse foi o trabalho principal que levou a Anvisa a aprovar, foi um trabalho em que eles testaram doadores na Amazônia, não vou pular isso aqui, porque quem tiver interesse, eu recomendo que leia esse artigo, mas basicamente o teste mostrou, a validação feita no Amazonas mostrou que esse teste era eficiente. E essas são as principais características do chamado NAT Plus. Né? É o multiplex. O que é multiplex? É um teste que detecta ao mesmo tempo HIV, HCV, HBV e plasmódio, né? Que é o agente, né? Que é o gênero do parasita causador da malária. Então, e o teste não apenas detecta os 4, como ele é capaz de dizer, não, foi HBV, ou foi HCV, ou foi HIV, ou foi plasmódio. O fabricante é Biomanguinhos, e aqui é uma grande novidade mundial mesmo, que eles usam plasma, porque, assim, é claro que seria melhor utilizar a hemácia, utilizar sangue total, né? Vocês sabem que o plasmódio é um parasita que vive dentro da hemácia, então se a gente vai trabalhar com sangue total ou com concentrado de hemácia, é bem melhor. Acontece que teria que fazer 2 vezes, né? Chega as amostras todas, são, não sei se a Ju está aqui, 500, 600, 800 amostras por dia, teria que fazer em plasma para esses 3 vírus, e em sangue para plasmódio. Ia duplicar o tempo, duplicar o espaço, duplicar as máquinas, duplicar os funcionários. Era impossível, a logística seria muito complicada. Então, a opção foi desenvolver um teste em plasma, mesmo sabendo que o parasita vive na hemácia. Mas existem proteínas, genes do parasita no plasma. E foi isso que a Fiocruz fez. Esse é o volume necessário, 1 a 1,5 ml de plasma em cada doação. A gente trabalha com mini pool de 6. Também já falei sobre isso no simpósio do Einstein há 2 semanas. Eles me perguntaram, mas por que em pool de 6? Em single não é melhor? Claro que é melhor. A sensibilidade aumenta, mas também o HIV é melhor em single. E a opção, não só do Brasil, como dos Estados Unidos, da Europa, é fazer em pool de 6. Esse aqui é o que é detectado, esse aqui é o alvo da detecção, o que é amplificado. Né? O PCR, vocês sabem, é um exame que amplifica determinadas proteínas, é a região conservada do gene 18S, do RNA ribossômico. Então, na verdade, detecta uma proteína do RNA ribossômico dessa região conservada desse gene 18S. A sensibilidade de 200 cópias por ml, isso também é objeto crítico, a gente fala que o ideal é que seja 1 cópia por ml, 1 cópia por ml em plasma é impossível, e esse é o limite de detecção, né? 50,97 cópias. Agora, importante, ele detecta qualquer plasmódio, mas ele não discrimina, ele não diz se é Vivax, se é falciparum, se é malária, se é Enolese, se é Ovale, ele não diz. Então, você tem que fazer um teste suplementar, se está positivo para plasmódio, para saber qual é o plasmódio. Só mostrando como é que é o kit, é o que a gente usa aqui no dia a dia, essa aqui é a nossa sala, são 2 máquinas robotizadas, totalmente robotizadas, para a realização dos exames, desde a extração desde a formação do pool até a extração, setup da reação e a leitura, só que é numa outra sala, porque não pode ser na mesma sala. E esses são os resultados que a gente tem até agora. A gente teve, incrivelmente, para nossa enorme surpresa, no Rio de Janeiro, e o Rio testa para o Rio, para o Espírito Santo, 3 casos positivos até agora. A gente começou esse teste em 1º de outubro de 2022. No 1º de outubro de 2022, a gente iniciou, a gente queria fazer em paralelo com o NAT antigo e o NAT novo, mas aí por um problema de que faltou o kit do NAT antigo no Brasil, a gente teve que começar já migrando, já tínhamos validado antes, mas não tivemos tempo de fazer em paralelo, tivemos que migrar a partir de 1º de outubro para esse NAT Plus. Até o dia 15 de maio, ou seja, segunda-feira, 7 meses e meio, testamos 200 mil amostras, mais ou menos. As amostras vêm, como eu disse, do Rio do Espírito Santo, e tivemos 2 casos positivos. Um caso de plasmódio vivos, na verdade, 2 não, 3. E aqui foi um erro. Ontem nós tivemos um caso, a aula estava preparada, tivemos mais um caso. Eu mudei aqui, foram 2 casos de plasmódio vivos e um caso de malária. Esqueci de mudar aqui. Isso foi de ontem para hoje. São 3 casos no Rio de Janeiro, num período de 7 meses e meio. A gente esperava ter isso, eu não esperava nunca, acho que ninguém esperava ter caso positivo, assim, 3 em 7 meses. Só para comparar com a região amazônica, quem está testando lá? Só Manaus. Só Amazonas por hora, porque esse teste vai ser implementado no Brasil inteiro, mas passo a passo. Começou no Rio, depois agora no Ceará, e em dezembro começou no Amazonas. Eles encontraram também 3 casos. Então, de fato, foi uma grande surpresa esses casos positivos e positivos em plasma.
E essa é a prevalência. Acho que dessa apresentação, das coisas mais importantes, qual é a prevalência de malária no Hemorrio? No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, no Hemorrio? 1,5 em cada 100 mil doações. Não sei se vocês acham isso, pode parecer pouco, né? 1,5. Mas se você olhar, o Brasil tem, vamos dizer, 3 milhões de doações. Então, a cada milhão de doação, 15 casos. 3 milhões, 45 casos. Então, no Brasil, em tese, provavelmente na região amazônica vai ser mais ainda, mas no mínimo, a gente teria 45 doações que contaminariam os receptores com o plasmódio, com o agente causal da malária, que é um número assustador, especialmente, lembrem, estamos trabalhando na região não endêmica, né? Mas o Rio tem malária? Sim, o Rio tem malária. Muito pouco, a média de 5 a 6 casos por ano em pessoas que moram praticamente dentro das florestas, onde tem os mosquitos e onde tem o parasita. Vou voltar aqui. Então, esse é o caso número 1, foi o primeiro caso. Plasmódio detectado, CT, né, que é o número de ciclos de amplificação, que a gente chama de CT, que é necessário para que a reação se torne positiva, né? Quanto menos ciclo precisar, maior a carga parasitária, né? O limite é 38. Se precisar amplificar com mais de 38 ciclos, é porque não é plasmódio, é alguma outra coisa, é uma reação inespecífica. E aqui foram 27 ciclos foram necessários, em pool e em plasma. Então, não era uma carga parasitária tão baixa e foi detectada no plasma. Então, era um doador masculino, 37 anos, morava no Rio desde 2018. Ele era do estado do Maranhão. O Maranhão é parte da Amazônia Legal, mas era mais perto da praia. Então, quanto mais perto da praia, menos malária. Perto de São Luís, na verdade, que é a capital do Maranhão. Ele não tinha sintoma nenhum e ele fazia visitas frequentes à sua cidade, né, que era no Maranhão. Mas a última visita havia sido 15 meses antes da doação. E ele também tinha viajado para a Guiana Inglesa em 2021. Aí a pergunta é, mas como é que vocês deixaram doar? O cara foi a Guiana Inglesa em 2021. Há 15 meses ele foi ao Maranhão, que é uma zona endêmica. Como é que deixaram doar? Não, deixou doar porque a legislação diz que é para doar. Fazia mais de 12 meses que ele havia vindo dessas regiões endêmicas. Então, não havia contraindicação à doação. Se fosse a menos de 12 meses, aí sim, teríamos que testar. Como a gente não testava, não deixaríamos doar. Então, não houve nenhum erro na triagem e esse doador assintomático estava positivo. Essa é a cidade dele aqui, né? Dá para ver que já é perto, né, do mar. Aqui é um mapa mais menor, né? Você consegue ver aqui a cidade que já está bem perto do mar. Não é lá uma zona muito. A zona de malária no Maranhão é mais daqui para cá, né? Mais contígua com a Amazônia. Mas ele estava positivo. Como era um doador daqui do Hemorrio, a gente conseguiu testar em plasma, com CT de 27, em sangue total, 18. Vejam, precisou muito menos ciclos para amplificar em sangue total. É esperado. Diluímos o plasma 1 para 10, continuou positivo. Diluímos a 1 para 100, continuou positivo. Diluímos a 1 para 1000, continuou positivo. No limite, 38, mas positivo ainda, né? E aqui em hemácia, bem menos necessidade de ciclo de amplificações, né? Carga parasitária, obviamente, todo mundo sabe, é maior na hemácia. Nessa aula do Einstein, mas por que o Brasil optou, então, por perder sensibilidade e fazer em plasma? Porque é melhor fazer em plasma, perdendo sensibilidade, é a minha opinião, do que não fazer. Porque em hemácia é impossível. Ninguém faz no mundo em hemácia, porque você vai ter que ter 2 corridas paralelas, 2 equipamentos paralelos, 2 equipes de técnico e, sobretudo, espaço. Não dá. Então, esse caso 1, a gente fez a gota espessa, estava positivo. Aqui no Hemorrio e na Fiocruz, eles confirmaram também. A gente fez um teste rápido, tanto aqui quanto na Fiocruz, positivo para Vivax. O teste rápido identifica qual é o plasmódio, Vivax. E aqui as curvas de amplificação. Biomanguinho sequenciou, a Fiocruz sequenciou, na verdade, e confirmou que era plasmódio Vivax. O caso número 2 foi um pouco depois, né? Esse caso foi em dezembro primeiro, esse aqui foi em fevereiro. Doador masculino, 51 anos, e não foi do Hemorrio, foi um doador de um outro hospital aqui do Rio, sem sintomas de malária de novo. Ele tinha relatos de viagem para regiões da Mata Atlântica, ele é do Piauí, na cidade chamada Batalha, mas o Piauí é Amazônia extra-legal, uma região extra-amazônica, não tem casos de malária no Piauí, autóctone, né? Ele tinha relatos de viagem para o Piauí, ele não tinha ido, mas tinha relatos de viagem para regiões de Mata Atlântica, Petrópolis e Tanguá, cerca de 3 meses antes da doação. Nessas regiões, casos esporádicos de malária já foram descritos. CT 30, um CT maior que o outro. E o que surpreendeu muito, né, a gente mandou para Biomanguinhos, a gente aqui encontrou gota espessa negativa, teste rápido negativo, Biomanguinhos também,
o INE, né, Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, também testou negativo. Aí Biomanguinhos sequenciou os ácidos nucleicos e fez um teste chamado qPCR, que é um teste em símbolo para identificar qual é o plasmódio, e eles encontraram que era plasmódio malária, que é o mais difícil de ser encontrado. É o mais raro. Foi feita a retrovigilância dessa segunda doação. A doação anterior dele foi transfundida por uma criança que submeteu a um transplante de medula. Isso foi um caso investigado e muito bem investigado pela doutora Camila Mesquita, do Servidor do Estado. Ela conseguiu acessar a criança, colheu o sangue da criança e foi testado na Fiocruz, tanto com o NAT+ quanto com o Panbio, e foi resultado negativo. Então, provavelmente, esse doador, nesse momento que ele doou, ele não era positivo, ele não tinha malária. Provavelmente ele adquiriu malária nessas viagens, nessas trilhas que ele fez na floresta. Porque ele também não tinha anticorpo, ao contrário dos outros, ele não tinha anticorpo. Então, não é um caso recente, não é um caso antigo, era um caso recente, de uma provável janela imunológica, que dá chamar assim, para malária. Também foi feita análise filogenética de sequenciamento, confirmando que eram plasmódio malária e plasmódio vivax. 2 casos de vivax são de malária. Esse caso 3 foi ontem. Um doador masculino de 27 anos, da cidade de Angra dos Reis. Ele é natural do Piauí também, mas repito, Piauí, mas é uma zona livre de malária. Mora em Angra desde 2018. Doou no dia 12. E aí, quando ele foi chamado ontem, na verdade hoje, pela doutora Aline, que é a chefe de Angra dos Reis, ele não disse isso na triagem, mas ele disse que, não, uns 3 meses para cá, de vez em quando eu tenho mal-estar, de vez em quando dor de cabeça, às vezes me dá uma febre baixa, de nada, mas no dia seguinte passa, não tinha aquela periodicidade característica, mas ele tinha alguns sintomas, ao contrário de outros 2, e ele relatou visita à cidade natal dele no Piauí em 2022, mas isso não é razão de inaptidão, porque Piauí não é zona endêmica, mas ele relata trilhas frequentes nas florestas vizinhas Angra dos Reis. Provavelmente, de novo, foi aí que ele pegou e provavelmente isso foi uma contaminação recente. Olha, o CT dele 38, no limite. Você achou, bom, isso vai ser falso positivo. Não era. Quando ela testou com o kit qPCR para malária de Biomanguinhos, positivo para plasmódio vivos, em single com CT de 25. CT, repito, número de ciclos de amplificação necessários para amplificar a proteína. Esse quase 4, eu vou passar rapidamente, é de Manaus. Eu não tenho muitos detalhes, só que foi plasmódio vivax, doação de Manaus, e Manaus faz também para Roraima. E 2 casos 5 e 6, vamos chamar assim, positivos, um para Vivax e um para Falciparum. Então, os 3 casos da região amazônica, 2 de Vivax e um de Falciparum. Eles começaram em dezembro, então 2 meses depois da gente. Em relação à inaptidão clínica, uma última coisa, lembra que eu falei que a gente perde muito doador, a gente comparou o período de outubro de 2021 a setembro de 2022, ou seja, até 30 de setembro, que foi quando a gente implantou, no dia seguinte, 1º de outubro, implementamos o teste de malária, a gente perdeu em um ano 139 doadores porque tinham vindo de zona endêmica, o que representa 0,15% de doadores inaptos, né? Perdemos 0,15% dos doadores por essa razão. De outubro de 2022 a maio, perdemos apenas 23, uma prevalência de 0,04. Então, reduzimos bastante a perda de doadores porque vem de zona endêmica. O que é muito bom. É claro que não está igual ao Canadá nos Estados Unidos, mas também aí estamos falando do país como um todo, mas foi um bom número, eu acho. E a conclusão é que a implementação do NAT em todo o Brasil para malária me parece justificada, é só minha opinião. Depois, se vocês quiserem opinar, seria muito, muito interessante. E utilizar plasma como material de teste favorece a logística e rapidez dos testes. Sensibilidade perde. Também perdemos sensibilidade fazendo HIV em pool, né? E, por fim, a potencial redução do risco de transmissão de malária e diminuição da inaptidão de doadores relacionada à exposição de malária me parecem também dados muito promissores. O resumo é que a gente ficou muito surpreso e também muito assustado com esse número, 3 casos no período de 7 meses, numa região não endêmica. Até a gente pode dizer, o Angra é mais conhecido, os casos de malária, 5, 6, 7 casos anuais de malária, é mais em região de floresta, Angra, especialmente Ilha Grande, mais do que Angra. Mas no Rio de Janeiro foi bem estranho, e isso nos assustou, e acho que mostrou que, de fato, foi uma decisão acertada de utilizar esses testes em todos os doadores do Brasil. Era isso, depois as perguntas ficam no final, né, Thaís? Agradecemos, doutor Luiz, pela apresentação. Inicialmente, então, o Ministério decidiu fazer no Rio, né, aqui no Hemorrio, os testes, no Amazonas, né, e no Ceará. Não, ele decidiu fazer em todo o Brasil, Sim. mas ele não consegue implantar tudo ao mesmo tempo.
E qual é esse tempo? Tem algum tempo? Então, a previsão é que seja até o final do ano, mas se vai ser mesmo ou não, assim, o Hemorrio foi o primeiro, por que foi o primeiro? Mesmo que o Rio é melhor que os outros, né? Segundo, não, porque a gente fica do lado de Biomanguinhos. Então, Sim. qualquer implantação tem problemas. E teve muito problema no começo, então eles estão do lado para mexer na máquina, etc. Depois o segundo foi o Ceará e o terceiro foi o Amazonas. Então, o plano é que até o final do ano eles consigam implantar em todos, são 14 locais, 14 centros, em todos os 14 centros. Não sei se vai conseguir, esse prazo vai conseguir ser cumprido ou não. Mas por hora, Rio, Ceará e Manaus. Eu ia perguntar por que o Hemorrio, mas é porque as pessoas não sabem, às vezes, né? Além da gente achar que a gente merece mesmo, porque tem essa proximidade também com Manguinhos. E teve uma coisa também que até eu brinquei com ele, só por isso você colocou no Rio, né? Porque São Paulo falou que queria ser o último, porque precisa construir um laboratório novo. Eu falei, só por isso, porque se São Paulo quisesse, o Rio ia ficar para trás, eu já sei disso. Mas São Paulo não quis.